Prezados e prezadas, este é o primeiro encontro sobre o direito tributário. Quando iniciamos o estudo de qualquer matéria, nós devemos ter um método. Não é possível estudar algo sem ter uma metodologia ou um método de estudo. O método é aquele meio, aquele caminho pelo qual nós iremos traçar um rumo até o nosso objetivo, que é o conhecimento de nosso objeto. No caso, o objeto escolhido por nós é o estudo do direito tributário. Para tanto, precisamos ter um método adequado para alcançarmos nosso objetivo. A escolha de um método errôneo nos trará resultados errôneos. Portanto, a primeira pergunta que qualquer estudante deve fazer é: qual o método que devo utilizar para estudar o meu objeto de análise? Não é uma pergunta de menor importância. Pelo contrário, é uma pergunta de suma importância, visto que a escolha errada nos demandará resultados errados e, portanto, é importante que nós venhamos a dedicar um pouquinho de nossa atenção e de nosso tempo sobre esta questão. O direito tributário, ele exige algumas perguntas em relação ao seu método. A primeira grande pergunta que nós podemos fazer é: será que existe uma ciência do direito tributário? Será que existe uma ciência que nos conduza à análise do que vem a ser o direito tributário? Essa é uma pergunta muito relevante, porque ela nos delimitará a possibilidade de conhecer o nosso objeto. A primeira distinção que nós temos que fazer é entre conceitos próximos. Por quê? Se nós não delimitarmos bem o nosso objeto, nós não teremos um resultado satisfatório. Existem alguns conceitos próximos em nossa disciplina, tais como filosofia do direito tributário, teoria geral do direito tributário, ciência do direito tributário e dogmática tributária. A filosofia do direito tributário perguntará sobre os fundamentos possíveis do que vem a ser a tributação e será objeto de um curso específico que nós iremos denominar de filosofia do direito tributário. A teoria geral do direito tributário verifica os elementos comuns em diversos sistemas jurídicos e perguntará sobre a existência de um conceito comum de tributação ou de tributo em famílias jurídicas distintas, em sistemas jurídicos distintos e como eles podem ter um conceito comum. Já a ciência do direito tributário irá perguntar a possibilidade de descrever o nosso objeto e qual o método capaz de explicitar esse objeto. A possibilidade de uma teoria descritiva do direito é um problema próprio, inclusive, do tema ciência do direito. E por último, teremos a dogmática tributária, que irá analisar o conjunto de enunciados, de proposições, de normas, de princípios e regras consonalmente positivados e qual a sua coerência semântica, lógica, pragmática, mas especialmente jurídica, no sentido de uma coerência própria do ponto de vista do sistema jurídico. Qual a importância da discussão e da análise da ciência do direito tributário? Ela é fundamental para depois discorrermos sobre a teoria das provas em matéria tributária. O que vem a ser prova, como nós determinamos a verdade material, como nós determinamos provas indiciárias, a possibilidade de se chegar a uma verdade no processo. Ou seja, é uma discussão que traz pressupostos para um problema posto, que é o problema da prova em matéria tributária. Também
traz essa discussão elementos que pressupõem e que permitem discorrer sobre o que vem a ser a teoria das normas, o que é a norma tributária, qual sua estrutura e o seu sentido. E por último, sobre uma teoria da interpretação em matéria tributária que nos permitirá definir o conceito e o contexto das normas, dos enunciados jurídicos, das proposições jurídicas e que nos permitirão, ao final, produzir resultados interpretativos de maior envergadura. Portanto, é uma análise bastante sofisticada, abstrata, mas que conduz a resultados concretos do ponto de vista de uma interpretação, de uma teoria da norma, de uma teoria das provas mais consistente e mais hábil à solução de indagações jurídicas. Este ponto tem sido muito destacado por diversos autores e algumas proposições, algumas opiniões, alguns argumentos utilizados têm sido muito explicitados, de tal modo que cabem alguns segundos de análise em relação a eles. E até alguns segundos de crítica. Por exemplo, nós podemos encontrar na literatura autores que dizem que o direito é linguagem e que tudo seria linguagem. Em nossa opinião, essa é uma posição considerada questionável. Por quê? Porque ela nos conduz a algumas soluções que não são adequadas. Se tudo é linguagem, como a linguagem descreve o mundo? A linguagem só poderia descrever a própria linguagem. E aí nós teríamos uma linguagem sobre a linguagem, mas não uma linguagem sobre o mundo. E como a linguagem, portanto, descreveria o mundo? Em nossa opinião, essa é uma proposição tautológica, no sentido que ela não traz um resultado capaz de alcançar o conjunto de significações corretas. A linguagem, ela pretende falar sobre o mundo, mesmo que este falar sobre o mundo não seja perfeito, completo e capaz de apreender todas as imperfeições do mundo em função das imperfeições da linguagem. Mas a linguagem dirige-se ao mundo, trata dele, faz parte do mundo e, portanto, não pode ser dado como algo vazio ou algo privado que não corresponda a algo na realidade. Também uma afirmação muito comum que nós encontramos é a afirmação de que tudo é relativo. Bem, se tudo é relativo, de novo estamos perante um paradoxo. Se tudo é relativo, o que estou falando é algo relativo. Logo, não é verdade que tudo seja relativo. Essa tautologia sem fim implica a necessidade de compreender que deve existir uma linguagem de segundo grau que resolva esse problema. Logo, nós podemos dizer que nem tudo é relativo. A outra afirmação é que é possível compreender a essência das coisas e é possível ter um conhecimento absoluto da realidade, do que é bom, do que é moral, do que é a realidade, do que é o mundo. E, de novo, nós preferimos uma posição crítica, nem tanto aquela que defende o relativismo extremado, nem tanto aquela que defende um essencialismo extremado. Um caminho intermediário crítico que foi trazido por diversos autores, desde o direito romano, passando pela filosofia medieval, em nosso entendimento, é um caminho mais adequado. E, portanto, é esse que seguiremos. Não admitimos também o entendimento de que tudo é argumentação, de que o direito é mera argumentação. De novo, se assim admitíssemos, estaríamos aceitando a mesma proposição de que tudo é linguagem. Portanto, nós devemos ter alguns cuidados com algumas proposições,
com algumas concepções que se tornaram destacadas nos últimos tempos no debate jurídico-tributário. Em nossa opinião, a ciência do direito tributário passa por um choque de tradições. De um lado, uma tradição bastante longeva que traz discussões sobre o direito justo e outra que traz sobre o direito como ato de vontade convencional. De um lado, uma teoria centrada em essências e na imanência do direito como capaz de produzir resultados, e de outro, uma teoria que diz que o direito é mera convencionalidade entre os homens. Uma teoria que diz que existe uma verdade e que nós podemos conhecer a essência das coisas, e uma outra teoria que diz que a ciência do direito é mera proposição de um consenso entre os autores. Defendemos e vamos defender durante todo este curso a tentativa de aplicação de um novo modelo, um modelo intermediário entre essa ideia de verdade como correspondência e verdade como mero consenso. Denominamos esse ponto de vista de pragmatismo jurídico-filosófico. Mais do que ser um lógico da linguagem, o jurista é um pragmático. Mais do que estabelecer relações lógicas e semânticas, o jurista busca resolver os problemas da vida. Pretendemos, desse modo, retornar às origens do direito, especialmente com uma observância ao direito romano, em que o direito buscava ser um campo de solução dos problemas da vida, de uma vida em sociedade marcada por conflitos, e aonde é exigido que o jurista, que a sociedade, proceda à deliberação da solução mais adequada no seu contexto. Portanto, esse pragmatismo jurídico-filosófico irá marcar toda a nossa concepção e toda a nossa interpretação, do início ao fim desse curso. E aí eu lhes apresento a nossa matriz filosófica. Estas são as nossas referências fundamentais que irão aparecer em todos os conceitos deste curso. Nós defendemos, e o que irá aparecer em nosso curso de Filosofia do Direito Tributário, uma hermenêutica analítica, um método hermenêutico analítico, que combine construção de sentido, mas com um método analítico extremamente refinado. Não apenas método, não apenas entender que a realidade pode ser compreendida sem admitirmos algumas crenças essenciais. E nós poderíamos pegar alguns exemplos práticos, como, por exemplo, a ideia de mínimo existencial. Afinal, se nós falamos em mínimo existencial, que concepção seria mais adequada? Uma concepção essencialista que dissesse que a dignidade da pessoa humana possui uma essência capaz de ser descoberta pela mera razão? Ou uma teoria que diz que o mínimo existencial é fruto da mera vontade do legislador, independentemente de alguma essência imanente? Nós queremos aqui construir uma concepção intermediária, em que os conceitos adquirem força em correlação a esse binômio. Uma tentativa hermenêutica de se encontrar o sentido, mas com um método crítico, com a capacidade de entender que o método é incapaz de adentrar completamente a realidade e que ele precisa sempre ser melhorado, renovado e verificado no ponto em que ele encontra suas falhas. Mas admitindo que este método é dirigido por algumas crenças, e essas crenças influenciarão os próprios resultados científicos pretendidos. Este é, portanto, o nosso método. O nosso método, explicado no curso de Filosofia e Direito Tributário, ele irá ter como consequência, como corolário, a ideia
de uma interpretação sistemática. Essa interpretação sistemática, ela será verificada com base em alguns elementos. Fundamentalmente, nós iremos contrapor 3 posições fundamentais: a ideia de um pensamento conceitual e de um pensamento normativista. Cabe notar que o pensamento conceitual ou essencialista e o pensamento normativista, ou muitas vezes denominado de formalismo ou positivismo, merecem a nossa crítica respeitosa, mas uma crítica dura para a tentativa de superação de alguns elementos que, no nosso entender, devem ser modificados. No caso, o pensamento conceitual, ele tem uma expressão essencialmente política. Para ele, o direito tributário é uma manifestação do poder fiscal do Estado, do poder do Estado de retirar recursos do particular e repassar esses recursos para suas funções. Há uma luta premente entre o Estado e o contribuinte. E, portanto, a ideia de Constituição é de limitação aos poderes do Estado e de distribuição dos poderes fiscais. O sistema constitucional brasileiro adotou em grande medida essa ideia de que nós devemos limitar os poderes do Estado e criar competências rígidas que impeçam o poder de abusar de si mesmo. Para este conceito, a tributação é uma obrigação ex lege, derivada do legislador e, portanto, a ser obedecida pelo contribuinte. O pensamento normativista, por outro lado, é um pensamento jurídico formal. É um pensamento que parte do entendimento de que o sistema jurídico é um mero conjunto de normas jurídicas que repartem competências jurídicas por meio de um estudo da norma jurídica. Os questionamentos, as perguntas sobre justiça fiscal, valores jurídicos, ética pública, não são problemas do direito nessa concepção. São problemas da política ou da filosofia. Ou seja, são problemas pré-jurídicos, mas não problemas jurídicos. A nossa concepção é uma concepção jurídico-material, formalista, mas também axiológica. A forma é algo fundamental ao direito. A forma tem em si um valor de segurança jurídica. Mas a forma sozinha não expressa toda a riqueza do direito. A forma jurídica tenta alcançar a ideia de justiça. No caso do direito tributário, justiça fiscal. Portanto, mais do que mera distribuição de poder, mais do que mera repartição de competências, o direito tributário visa a consagração de valores públicos, não de valores individuais, meu ou de outra pessoa, mas de valores públicos consagrados no texto constitucional. Daqueles valores intersubjetivos, não subjetivos. A maior crítica feita aos valores é que eles são subjetivos. E aqui nós emendamos um duro ataque a essa concepção ao dizer que os valores jurídicos não são subjetivos, eles são intersubjetivos, consagrados em um texto público. Portanto, de uma intersubjetividade pública. Intersubjetividade significa que mais de um sujeito chegam a um acordo sobre quais são os valores fundamentais, quais são os critérios que são capazes de determinar o que é mais importante em uma sociedade. Como hierarquizar esses difíceis contornos entre liberdade e igualdade. Para hierarquizar essas difíceis consequências, nós temos a necessidade de que existam valores. Portanto, o direito tributário, ele tem uma concepção jurídico, material, formal e valorativa, metódica e axiológica,
mas que se traduz em uma ideia de que a tributação é um plexo, é um sistema de deveres fundamentais consagrados em uma sociedade para entregar recursos, de deveres a serem realizados, mas de direitos fundamentais. Existem deveres fundamentais e direitos fundamentais no mesmo nível, de modo equilibrado. Este direito fundamental, esses direitos fundamentais, se traduzem em direitos de não sermos tolhidos em nossa riqueza ou nossa liberdade, além de nossas possibilidades. E da possibilidade de termos a consagração de uma tributação justa, sustentável, eficiente, moderada, ou, quem sabe, alguns diriam, ótima, no sentido de alcançar o melhor ponto de encontro entre deveres e direitos. Esta tributação busca uma finalidade, qual seja o financiamento dos direitos fundamentais. Ela tem um propósito, mas este propósito de financiar os direitos fundamentais deve se dar com o menor sacrifício possível dos contribuintes, o que nós denominamos de uma interpretação indúbio contra sacrifício, ou indúbio contra restrição de direitos fundamentais não expressamente autorizadas pelo texto. Muito obrigado e encerramos assim o primeiro encontro bastante filosófico, bastante amplo sobre a questão do método. E a partir do próximo texto, da próxima aula, iremos adentrar aos poucos nas questões mais dogmáticas, iniciando com a questão do conceito de direito tributário. Muito obrigado.